Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando, mas esse vídeo hoje é diferente. A gente vai falar sobre Megalópolis, o novo filme do Francis Ford Coppola que teve inspiração em Curitiba, mas será que teve mesmo? E o que tem de Curitiba nesse novo épico do diretor de O Poderoso Chefão? Mas antes de a gente discutir sobre esse filme, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, já considere ser membro do Curitibando, porque isso ajuda muito a gente a crescer e a continuar criando conteúdos como esse para você. Vamos lá, então, conhecer um pouquinho da história desse novo clássico, ou não, de Coppola? Primeiro, acho que a gente precisa contextualizar um pouquinho o filme. O que é a história? Qual que é a sinopse desse filme? Ele conta a história de César Catalina, ou Caesar Catalina, dependendo de como você quiser pronunciar, que é um artista genial, um grande arquiteto que sonha em criar uma cidade autossustentável, uma cidade perfeita, que deixa os seus habitantes vivendo em um eterno sentimento de contentamento, vamos dizer assim. Seria uma cidade, como a gente comentou, perfeita. Só que ele esbarra na figura do prefeito, que é o Franklin Cícero, ou Franklin Cícero, depende de como você quiser pronunciar. Também fica a seu gosto. E a história é a seguinte: o Catalina descobre um novo elemento químico e esse elemento é que permite ele criar essa cidade perfeita. Vamos então entender um pouquinho aonde que eles estão situados, em uma cidade chamada Nova Roma, que na verdade é uma atualização de Nova York. É como se Nova York tivesse sido reconstruída, criada Nova Roma, e aí a partir desse diálogo entre o passado romano, tanto que existem muitas metáforas no filme a respeito de Roma, os historiadores romanos, os pensadores romanos, e a nossa contemporaneidade. Isso colocado, vamos pensar como que o Coppola começou a criar esse filme. As primeiras pesquisas sobre Megalópolis começaram na década de 80, ou seja, é um filme que foi gestado durante 40 anos. Isso não significa que ele produziu o filme ao longo de 40 anos, mas que ele sim pesquisou material, escreveu o roteiro, visitou cidades, e é aí que Curitiba entra, e claro, foi atualizando a partir dessas mudanças também. Tanto que uma das grandes mudanças que prejudicou e atrasou a finalização, ou mesmo o começo de Megalópolis, foram os atentados de 11 de setembro. Por quê? Porque o Coppola tinha feito várias captações de imagem de Nova York ainda com as Torres Gêmeas. Naquela época ele pensou que o projeto ia ser abandonado, que ele nunca ia conseguir levá-lo adiante. E outra curiosidade também é que Megalópolis foi totalmente financiado pelo próprio diretor. Ele vendeu uma vinícola dele, ou metade dela, para conseguir bancar esse projeto. Então é um projeto que a gente pode dizer que é do coração. E o Coppola visitou Curitiba recentemente, mas quando a gente falou ali em pesquisas de campo, a gente volta ao comecinho desse século, em 2003, quando ele veio para Curitiba pesquisar como que era a cidade considerada uma das melhores do mundo, no caso a nossa querida capital paranaense. Por quê? Porque Curitiba, desde a década de 70, sempre foi considerada uma cidade pioneira, uma cidade à frente do seu tempo, uma cidade inovadora, tanto que recentemente ganhou aí o prêmio de cidade mais inteligente do mundo. E isso é uma espécie de legado do Jaime Lerner, que, segundo o próprio Coppola, em uma entrevista que ele deu no UOL recentemente, foi uma das inspirações para o personagem do Caesar Catalina, que é interpretado pelo Adam Driver. Mas a gente já vai desmembrar quais são as outras influências em cima desse personagem. Então, e também a gente vai falar daqui a pouquinho do que tem de Curitiba ou não no filme. Então, o Coppola veio para Curitiba em 2003, ficou aqui alguns dias, pesquisou, visitou a cidade, visitou pontos-chave e tomava café, sabe aonde? No Café Metrópolis, ali no Edifício Anitta, que a gente já fez um shortzinho contando essa história para vocês e que se tornou o café favorito do Coppola
aqui em Curitiba. Obviamente, Curitiba também não é a única inspiração pro Coppola. Como a gente falou, tem a própria Nova York e a Roma antiga, ou seja, ele conseguiu fazer uma fusão entre essas três cidades para construir a cidade de Nova Roma, e aí Megalópolis sendo um braço curitibano, por assim dizer. Mas além do próprio Lerner, como o próprio Coppola disse na entrevista para o UOL, admitindo também que Curitiba é uma forte inspiração para esse filme, tem duas outras figuras também muito importantes para a criação desse personagem. O primeiro é um arquiteto, um urbanista chamado Robert Moses, que foi o cara responsável pela reformulação de Nova York no começo do século XX. Existe um livro chamado Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar, do Marshall Berman, em que ele tem um capítulo só dedicado a essa reurbanização de Nova York. E é um livro bem interessante que ajuda a gente a desvendar essa figura do Catalina, então, dentro de Megalópolis. E a outra é o Walter Gropius, que foi o fundador e uma das figuras-chave, por assim dizer, da Bauhaus, que era uma escola de arquitetura e design formada no comecinho do século XX também na Alemanha. Se hoje a gente tem utensílios que não só são bonitos, mas também têm utilidade, isso é design da Bauhaus. Vale muito a pena. E tem um documentário sobre a Bauhaus no YouTube. Eu vou deixar o link aqui para vocês, que é bem interessante também para quem quiser pesquisar sobre como Walter Gropius ajudou a criar esse personagem, então, do César Catalina. Mas tá, você deve estar se perguntando o que tem de Curitiba, então, em Megalópolis. Pois é, se você espera encontrar, sei lá, Jardim Botânico, Passeio Público, Estação Tubo, ou qualquer coisa, as capivaras, ou qualquer coisa que seja muito curitibana, vou te dizer, você vai se decepcionar, porque não é isso que está ali. Como que Curitiba então influenciou o Coppola? De uma maneira metafórica, assim como a própria Roma antiga e a própria Nova York do começo do século passado. Não tem nenhum elemento exatamente curitibano fazendo parte do filme, mas sim a ideia de uma cidade criada para ser autossustentável e também que proporcione um ambiente de qualidade e de bem-estar para o cidadão. Essa é a grande influência de Curitiba sobre o filme. É uma espécie de legado. Qual é o legado de Curitiba para o mundo? Essa ideia de preservação do meio ambiente, de você poder circular pela cidade com questões de mobilidade mais fáceis, e a própria ideia de uma cidade que proporcione lugares de lazer e de convívio dentro do ambiente urbano, como é o caso dos parques aqui de Curitiba. E ok, isso colocado também, isso posto, o que será que a gente achou do filme? Vou dizer que, claro, você ter a experiência de ver um filme do Coppola no cinema, logo depois de ele passar aqui em Curitiba, porque ele veio na quinta-feira aqui para a cidade, é uma experiência bem interessante. Porém, o filme tem ali as suas 2 horas e 20 de duração, só que a impressão que eu tenho é que o filme poderia ser mais longo. Tem algumas questões que são meio que abandonadas ao longo do filme, como, por exemplo, a narração do motorista do Catalina, que de repente desaparece e é interpretado pelo Lawrence Fishburne, da série Matrix, por exemplo, da tetralogia Matrix, e que é colocada de repente de lado. E alguns pontos que também poderiam ser explorados em maior profundidade, como a própria propriedade do elemento químico e também da própria cidade de Megalópolis. Megalópolis seria essa espécie de utopia, pegando mesmo a ideia do Thomas Morris com a cidade de utopia, o país de utopia que ele pensava, uma cidade perfeita em que tudo acontece, em que todos vivem em harmonia, enfim. Então, utopia, por sinal, é uma palavra muito pronunciada, muito dita ao longo do filme, e isso com certeza é
proposital. Então eu acho que assim como outros filmes do Coppola, como por exemplo Apocalipse Now, Megalópolis vai ganhar uma versão final, um Director's Cut, por exemplo, um Final Cut, alguma coisa assim, como aconteceu com o Poderoso Chefão 3 recentemente, e aí a gente vai poder entender um pouco melhor o filme. Claro, a gente só assistiu uma vez, eu e a Cami, a gente foi lá no nosso cinema, no Novo Batel, que já tem vídeo aqui no canal também, mas deu aquela sensação de que tem alguma coisa faltando no filme. Tem peças que estão soltas e que precisariam ser melhor amarradas. Eu acho que vem justamente de uma necessidade de editar o filme em um corte mais curto para poder entrar nos cinemas de uma maneira mais simples ou fácil, talvez, e depois adiante a gente tem aí um Director's Cut, algo assim, como aconteceu com Napoleão, por exemplo, do Ridley Scott, que também recentemente ganhou uma nova versão estendida. Então, eu acho que quando a gente assistir essa versão estendida, muito provavelmente essas peças que estão soltas, elas passam a fazer mais sentido. Mas de qualquer forma, assistir a um filme como esse, um grande épico, um projeto do coração de um diretor que já produziu Poderoso Chefão, a trilogia, A Conversação, Apocalipse Now, Rumblefish e tantos outros filmes importantes, também Drácula, enfim, é realmente uma experiência histórica, uma experiência de um grande deleite cinematográfico e, acima de tudo, uma experiência peculiar de a gente tentar entender aonde entra a nossa cidade aqui nesse filme. Eu recomendo que você assista, que vá de espírito livre e assista esse filme, porque ele promete ainda ter muito mais repercussão do que ele teve agora. É um filme realmente muito interessante e que vale a pena as 2 horas e 20 investidas com toda certeza. Só que ele ainda não é um filme que eu considero estar na sua forma final. E o que ele tem de Curitiba? Aquilo que a gente já comentou, a metáfora de uma cidade perfeita, de uma cidade autossustentável e uma cidade que tem ali como legado e como ideia ser uma cidade boa e uma cidade perfeita, de novo, para o seu cidadão. E aí, você já assistiu Megalópolis? Conta pra gente aqui nos comentários e, claro, assista também aos nossos outros vídeos sobre Curitiba, porque eu tenho certeza que você vai gostar de mergulhar na história da capital paranaense, e se você maratonar os nossos vídeos, talvez Megalópolis faça ainda mais sentido para você, porque você vai entender qual é a tônica da capital paranaense, tá certo? Então, fica aquele pedido de novo para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e considere ser membro do Curitibando, porque isso ajuda muito a gente a crescer e a continuar criando conteúdos como esse. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!